de bolso, sim, pra te fazer rir. É piadas de bolso, onde o bom humor vai fluir. É piadas de bolso, não tem como resistir. Aperte o play agora e deixa a comédia invadir. O sujeito estava numa boate e viu uma mulher muito bonita, bem vestida e arrumada, sentada numa cadeira tomando uma cerveja. Ele pensou, vou tirar esta mulher para dançar. O sujeito, então, foi no bar e bebeu um uísque. E depois foi até a mulher e perguntou, a senhora quer dançar comigo? A mulher, então, responde, sossega, meu senhor, sossega. E ela voltou, então, a tomar sua cerveja. O sujeito ficou com raiva, mas não desistiu. Voltou no bar e bebeu mais um copo de uísque. Ele voltou onde a mulher estava e perguntou, a senhora quer dançar comigo? Sossega, moço, sossega. Ele ficou com mais raiva ainda e pensou, caramba, que mulher difícil, mas eu não vou desistir de dançar com essa mulher. Ele então foi no bar e bebeu um copo de uísque duplo desta vez e voltou lá na mulher. Desta vez, ele pegou ela pelos braços e foi dançar sem perguntar nada. A cada rodada que davam, a mulher caía no meio das mesas e cadeiras e quebrava tudo. Quando a música acabou, o sujeito pergunta para a mulher, nossa, quantas cervejas você tomou para ficar assim, sem controle algum? Ela, sem graça, respondeu, meu senhor, eu já disse que sou cega. Uma mulher entra no restaurante e pega o marido com outra. Afrânio, você pode me explicar o que é isto? Afrânio baixa a cabeça e diz, é muito azar. Dois loucos se encontram no corredor do hospício e um diz para o outro, eita, o seu nome por acaso é Renato? Não é não. O meu também não é. Somos xarás, então. Era uma segunda-feira de 1986 e uma menininha estava em casa com a empregada, pois seus pais tinham ido trabalhar. A empregada estava passando roupas e, sem querer, passou o ferro em cima do dedo dela. A empregada então grita, cacete! A menininha curiosa ouviu aquilo e foi logo perguntando, tia, o que é cassete? A empregada sem graça responde que era o cinto de segurança do avião. A empregada voltou para o seu serviço e foi fechar uma janela da casa. Ela não percebeu e fechou a janela, que bate no dedo dela e ela grita, merda! A menina ouve e novamente pergunta, tia, o que é merda? A empregada fica sem graça de novo e responde, é o banco do avião, minha querida. Chegou a hora do almoço e a empregada foi descascar uma batata e cortou o outro dedo gritando, bosta! A garotinha ouviu novamente e pergunta, tia, o que é bosta? A empregada muito sem graça responde, é o próprio avião. Os anos se passam e a menininha cresceu prestando o concurso para aeromoça e foi admitida. No seu primeiro voo, ela pega o microfone e diz para os passageiros, senhores passageiros, sentem-se nas merdas, apertem os cassetes, que a bosta já vai sair. 3 peões queriam ir para uma fazenda, e para isso precisavam atravessar um riacho, mas estavam com muito medo. De repente, um fazendeiro aparece e atravessa o riacho a cavalo e diz, eu vou dar uma dica para vocês. Utilizem aquela pedra ali no canto, que é mágica. Quando forem pular, peguem impulso e quando estiverem no ar, gritem uma coisa que vocês desejam. O primeiro peão então pula e grita, dinheiro! Ele então passa o riacho e cai dentro de uma piscina cheia de dinheiro. O segundo peão pula e grita, comida! Eureka! Ele atravessa o riacho e cai numa piscina cheia de comida.
O terceiro peão fica animado e vai até a pedra para atravessar. Na hora que ele ia pular, ele tropeçou e gritou: "Merda!" Um louco perde o seu cachorrinho de estimação e outro louco, tentando ajudar, diz: "Por que você não coloca um anúncio no jornal?" De que adianta? Ele não sabe ler. Uma mulher visita a amiga e pergunta para o filho dela: "A que horas vocês costumam jantar aqui?" "Minha mãe me disse que hoje a gente ia jantar assim que a senhora fosse embora." Um sujeito tinha verdadeira paixão por feijão, mas ele lhe provocava muitos gases e peidos, criando situações embaraçosas. Um dia ele conheceu uma garota e se apaixonou, mas pensou: "Ela nunca vai se casar comigo se eu continuar peidando desse jeito." Então, ele fez um sacrifício enorme e deixou de comer feijão. Pouco tempo depois, os dois se casaram. Passou alguns anos, ele voltava para casa e o seu carro quebrou no caminho. Ele telefonou para a esposa e avisou que ia chegar mais tarde, pois voltaria andando. Ele então começa a caminhar até que passou por um restaurante e o aroma maravilhoso do feijão ele atingiu em cheio. Como ainda estava distante de casa, pensou que qualquer efeito negativo passaria antes de chegar. Então entrou e comeu 3 pratos fundos de feijão. Durante todo o caminho, foi para casa peidando, feliz da vida. E quando chegou, já se sentia bem melhor. A esposa o encontrou na porta e parecia bastante excitada. Ela então diz: "Querido, o jantar hoje é uma surpresa, tá?" Então ela lhe colocou uma venda nos olhos e o levou até a mesa, fazendo-o sentar-se na cabeceira. Nesse momento, aflito, ele pressentiu que havia um novo peido a caminho. Quando a esposa estava prestes a lhe remover a venda, o telefone tocou, ela foi atender, mas antes o fez prometer que não tiraria a venda enquanto ela não voltasse. Ele, claro, aproveitou a oportunidade para peidar e, assim que ficou sozinho, jogando seu peso para apenas uma perna, soltou um senhor peido. Não foi apenas alto, mas também longo e picotado, parecia um ovo fritando. Com dificuldade para respirar devido à venda apertada, ele tateou na mesa, procurando um guardanapo e começou a abanar o ar em volta de si para espantar o cheiro. Mas logo em seguida teve vontade de soltar outro, levantou a perna e BUM! Esse então soou como um motor a diesel pegando e cheirou ainda pior. Esperando que o odor se dissipasse, ele voltou a sacudir os braços e guardanapo freneticamente numa animada e ridícula coreografia. E quando pensou que tudo voltaria ao normal, lá veio a vontade outra vez. Como ouvia a mulher lá dentro continuando a falar no telefone, não teve dúvidas. Jogou o peso sobre a outra perna e mandou ver. Desta vez merecia medalha de ouro na categoria. Era enxofre puro. As janelas vibraram, a louça na mesa sacudiu e em 10 segundos as flores no vaso sobre a mesa estavam mortas. Com o ouvido atento à conversa da mulher ao telefone e mantendo a promessa de não tirar a venda, continuou peidando e aparnando os braços por mais de uns 3 minutos. Quando viu a mulher se despedir ao telefone, já estava totalmente aliviado. Colocou o guardanapo suavemente no colo, cruzou as mãos sobre ele e chegou a sorrir vitorioso, estampando no rosto a inocência de um anjo. Então a esposa voltou à sala pedindo desculpas por ter demorado tanto ao telefone e lhe perguntou se ele havia tirado a venda e olhado a mesa de jantar. Quando teve a certeza de que isso não havia acontecido, ela própria lhe removeu a venda e gritou: "Surpresa!" Ele deu de cara com seus amigos sentados à mesa para comemorar seu aniversário. Um menininho pergunta para sua mãe: "Mamãe, os marcianos são amigos ou inimigos?" "Mas por que você está me perguntando isso, meu filho?" "É porque veio uma nave e levou o papai embora." "Ah, então eles são amigos, filhinho." O pai e seu filhinho foram numa farmácia para comprar os remédios que a mãe do garoto estava tomando.
Enquanto o pai esperava a farmacêutica pegar os remédios, o garoto ficou observando as prateleiras com todos aqueles produtos, até que bateu os olhos na prateleira dos preservativos. Ficou curioso ao ver aquela grande variedade de cores e perguntou para o pai: Papai, o que é isso? O pai ficou meio sem jeito, mas acabou respondendo com a voz bem baixinha: Isso é para evitar que a mulher tenha filhos ou que o homem ou a mulher tenham doença, filhinho. E por que tem essas caixas com 3? Ainda um pouco embaraçado, o pai responde: É para os adolescentes, uma para sexta, uma para sábado e a outra para o domingo. E essas com 6, pai? Esta? É a caixa para aqueles que estão um pouquinho mais velhos. Eles usam 2 na sexta, 2 no sábado e 2 no domingo. E por que tem essa com 12? Essa aí? Deixa eu pensar. Essa aí é para os casados. Uma para janeiro, uma para fevereiro, uma para março. Ei, você, chega mais! Se você ainda não se inscreveu, tá perdendo a chance de rir como nunca. Clica aí no botão inscrever-se e depois no sininho para ser avisado sempre que a gente postar um vídeo novo. E pra gente se sentir mais perto, comente de qual cidade ou país você está nos assistindo. Seu comentário é nosso combustível e é graças a ele que a gente continua a espalhar o bom humor por todos os cantos do planeta. Vem fazer parte da nossa família de piadas! Era uma noite muito escura e todos os hotéis da cidade estavam lotados, mas havia um que tinha um quarto vago. Então chegou um casal de namorados no hotel e pediu por um quarto. A recepcionista então diz: Olha, os hóspedes daqui dizem que esse quarto é mal assombrado. Não temos medo de fantasmas, não. Eles então sobem até o quarto e, quando se deitaram, ouvem uma voz que dizia: Eu sou o dedo sangrento! Eu sou o dedo sangrento! O casalzinho fica com medo e os dois pulam da janela, caindo lá embaixo na rua. No outro dia, chegou um casal de idosos no hotel. Pede por um quarto e acontece a mesma coisa. Chega então uma mulher com seus 2 filhos para se hospedar no hotel. Ela ia em uma palestra na cidade, mas não poderia levar os filhos e pergunta para a recepcionista se poderia deixá-los no quarto. Ela diz a mesma coisa que disse aos outros, mas a mulher insiste e a recepcionista diz que por ela estava tudo certo. Ela então sai para tal palestra e deixa os filhos no quarto, que começam a brincar e ouvem a voz: Eu sou o dedo sangrento! Eu sou o dedo sangrento! Uma das crianças não perde tempo e fala: A senhora quer um band-aid para botar no dedo? O moleque vai até o seu pai com uma fruta na mão e pergunta: Pai, que fruta é esta? É uma ameixa, meu filho. Ah, que tipo de ameixa? É uma ameixa roxa. Mas por que ela tá vermelha, então? É que ela ainda tá verde. Um sujeito de uma cidade era todo metido e compra uma moto Ninja Kawasaki importada do Japão. Ele sai acelerando pela cidade na maior barulheira e pega a estrada que ia para a praia. Ele acelera ao máximo seu novo brinquedinho até que dá de cara com uma curva, não consegue virar a tempo e cai na ribanceira. Ele desmaia até que acorda, olha para cima e vê 2 caipiras dando risada da cara dele. O sujeito fica muito nervoso e, para justificar a barbeiragem que fez, fala para os caipiras: Vocês tinham que pôr uma placa antes desta curva. Os caipiras riem mais ainda e um deles diz: Nós colocou, mas ninguém caía, então nós tirou. Vocês conhecem a piada do tigre? Não tem piada, tigre não pia. Dois loucos vão até o estádio de futebol.
O jogo começa e um diz pro outro: que jogo mais besta! Eles têm que passar aquela coisa redonda no meio daqueles 3 paus, é? O outro louco responde: acho que sim. Mas por que aquele cara pega elas então? 3 sujeitos, um carioca, um paulista e um gaúcho, discutiam sobre qual era o estado mais importante do Brasil. O carioca então fala: o estado mais importante do Brasil é o Rio de Janeiro. Vejam a beleza de suas praias e suas mulheres que atraem turistas do mundo inteiro. O paulista então discorda e fala: não, senhor. Na minha opinião, o estado mais importante é São Paulo, pois é o estado mais rico da nação, que mais gera emprego e comanda a economia do país. Após um silêncio, o carioca pergunta: e você, gaúcho, não vai dar sua opinião, não, é? O gaúcho respira e fala: para mim, o estado mais importante do Brasil é Santa Catarina. Santa Catarina? O gaúcho então complementa: tchê, é Santa Catarina que separa o Rio Grande do Sul do resto do Brasil? Um louco estava tomando iogurte com o chinelo nas mãos. Um outro louco chega para ele e pergunta: ué, para que este chinelo? Porque se eu achar algum lactobacilo vivo, eu dou uma chinelada nele. Dizem por aí que o espermatozoide vive no pior condomínio do mundo. Sabe o motivo? É porque o condomínio é um saco. O apartamento dele é um ovo. O vizinho da frente é um pentelho. O de trás só faz merda. E o dono do condomínio, quando fica duro, coloca ele pra fora. Vocês sabem quando o pobre toma banho de espuma? Quando ele peida na banheira do motel. Num tribunal, o promotor diz: Vossa Excelência é um palerma. O advogado não perde tempo e fala: Vossa Excelência é um impostor. Depois de um breve silêncio, o juiz diz: Bom, agora que ambos estão apresentados, vamos começar a sessão? A seleção de futebol de um certo país estava em um amistoso contra uma grande seleção europeia, quando um dos jogadores comete uma falta. O juiz marca a cobrança da falta com barreira. Quando o artilheiro da seleção europeia se prepara para bater a falta, o goleiro percebe que todos os jogadores da sua seleção estavam se dirigindo para as arquibancadas do estádio. O goleiro então perguntou: Por que vocês não estão indo para a barreira? Todos os jogadores então responderam: Você acha que a gente vai perder um gol desses? Era fim de ano e no boteco Nós Capota Mas Não Cai, o pessoal enchia a cara. Um sujeito estava no banheiro dando uma bela de uma cagada e outro sujeito que bebia com os amigos começa a passar mal e corre pro banheiro. Ele chega lá, abre a porta do banheiro e, sem olhar, vomita no colo do cara que estava cagando. Sem titubear, o cara grita: Ah, é guerra, seu safado! Ele então coloca a mão dentro do vaso e joga a bosta no sujeito. O filho chega para o pai e pergunta: Pai, a jabuticaba voa? O pai então responde: Não, meu filho. Por quê? Então eu acho que comi um besouro. Um bêbado chegou cambaleando perto do policial e perguntou: Sou policial, aqui é o outro lado da rua? O policial ri do bêbado, aponta para o outro lado da rua e responde: Meu senhor, é ali, ó. Mas eu tava lá e me falaram que era aqui. Um gago chega na padaria e pede: Eu quero 3 pães e um leite tipo C.
O padeiro começou a bater no Gaguinho. E ele, sem pensar, foi dar queixa na delegacia. O Gago falou pro delegado que ele foi na padaria, pediu 3 pães e um leite, e o padeiro do nada começou a bater nele. O delegado então falou: "Volta lá, e se ele te bater de novo, eu prendo ele." O Gago volta da padaria e perde novamente. "Eu quero ter 3 pães e um leite, C." O padeiro começou a bater no Gaguinho e foram os dois parar na delegacia. O delegado vê o Gago e grita com o padeiro: "Posso saber um motivo que o senhor está batendo no Gago?" O padeiro, ainda exaltado, responde: É por o que ele está me imitando." Ei, você, chega mais! Se você ainda não se inscreveu, tá perdendo a chance de rir como nunca. Clica aí no botão inscrever-se e depois no sininho para ser avisado sempre que a gente postar um vídeo novo. E pra gente se sentir mais perto, comente de qual cidade ou país você está nos assistindo. Seu comentário é nosso combustível e é graças a ele que a gente continua a espalhar o bom humor por todos os cantos do planeta. Vem fazer parte da nossa família de piadas. Um sujeito tinha uma sogra que era muito chata, mas um dia ela morreu. O sujeito então vai no enterro da véia. Quando acabou o enterro, o sujeito foi no boteco da esquina e pediu uma cerveja. Ele bebeu a cerveja, pagou e, quando voltava para casa, passou em frente de uma construção de um prédio, despeca o tijolo lá do alto e cai bem perto dele. O cara olha para cima e grita: "Ô, véias lafada, já chegou no céu e tá atormentando minha vida, é?" Joãozinho chega na escola todo quebrado, e isso se repete durante toda a semana. O professor dele fica intrigado com aquilo e pergunta o que estava acontecendo com ele, pois, quando não era um braço ou uma perna, era o olho roxo. Joãozinho então responde: "Sabe o que é, professor? Como eu durmo na mesma cama com meus pais, chega à noite e o meu pai sempre me pergunta: 'Joãozinho, você tá dormindo?' Eu respondo que tô acordado e ele fica nervoso e acaba me batendo." O professor, vendo a situação em que o menino se encontrava, resolve falar para ele: "Joãozinho, quando o seu pai lhe perguntar se você tá dormindo, você fica quieto, não responde, tá? Finge que tá dormindo e ele não vai ficar nervoso e não vai te bater." Joãozinho então resolve seguir o conselho do professor. Na semana seguinte, o professor percebe que Joãozinho estava todo arrebentado e fala: "Mas eu não falei para você, Joãozinho? Falei para você ficar quieto quando seu pai te perguntar se você estava dormindo, né?" O menino responde com ar de choro: "Mas eu fiquei quietinho, professor. O senhor não falou para quando meu pai perguntar: 'Joãozinho, você tá dormindo?' para eu ficar quieto? Eu fiquei. Meu pai perguntou se eu tava dormindo e eu fiquei quieto. Até fingi que tava dormindo. Mas quando eu escutei minha mãe falando: 'Querido, eu tô pronta, vamos!' eu fiquei desesperado, levantei e gritei: 'Eu também vou! Não me deixa aqui sozinho, pelo amor de Deus!'" Um sujeito entra no boteco e grita bem alto para que todo mundo ouça: "O Rottweiler que está lá fora é de alguém aqui?" Um outro sujeito, que parecia um armário, que estava tomando uma cerveja, se levanta e fala: "É meu? Por quê? Algum problema? É que meu chihuahua acaba de matar o seu cão." "Seu chihuahua? Como é que essa merdinha pode fazer algum dano ao meu Rottweiler?" "Bem, é que seu cão engasgou ao engolir o meu." Uma
Uma mulher estava esperando gêmeos e foi para o hospital se internar já que os filhos nasceriam por aqueles dias. No dia do parto, a mãe entra numa sala e fica em posição para o parto natural enquanto o médico se prepara. Quando o primeiro filho nasce, o médico segura pelos pés e dá uma palmada na bunda dele, esperando que ele chorasse. Mas o recém-nascido não dá nem um pio. O médico, preocupado, dá 2 tapas agora. E nada da criança chorar. O médico fica desesperado e começa a dar uma sequência de tapas na bunda do recém-nascido quando ele escorrega das mãos do médico e entra novamente no ventre de sua mãe. Lá dentro, ele encontra o seu irmão gêmeo que estava esperando sua vez para vir ao mundo e o avisa aos berros: "Irmão, não sai agora não que a porrada tá comendo lá fora!" Um sujeito se aproxima de um pescador que estava na beirada do lago com um espelhinho na mão e pergunta: "O senhor me desculpe, mas pode me dizer o que é que está fazendo?" "Tô pescando, é." "Com um espelho?" "Sim. É um novo invento, sabe? Vou fazer uma fortuna." "Mas como é que isto funciona?" "Olha, eu posso te contar. Só que isso vai lhe custar $100. O sujeito ficou tão curioso que pagou $100 ao pescador só para saber como aquilo funcionava. "Mostre agora como é que isto funciona." Ok, é bem simples. A gente aponta o espelho para a água, que quando passa o peixe, você o assusta com reflexo. O peixe fica tão atrapalhado que então é fácil a gente pegá-lo." "Não me diga. Incrível mesmo. Quantos é que já pegou?" "Com você, 7, só hoje." Um cara chega no restaurante, senta-se e diz para o garçom: "O senhor poderia me trazer o cardápio?" "Claro, meu senhor." O cara olha o cardápio e, curioso, pergunta ao garçom: "Qual o prato do dia?" Seria peixe à hipoglós." "Peixe à hipoglós? Mas o que é este prato?" O garçom, sorrindo, responde: "Pacu assado, meu senhor." Joãozinho e seu primo estavam se divertindo na enorme banheira havia mais de 1 hora. A priminha, Mariazinha, entrou no banheiro e fala: "Oba, eu posso brincar também?" Joãozinho grita para a priminha: "Nada disso! Menina não pode brincar aqui. Você não está vendo que nós estamos brincando de submarino, é?" "E daí? Por que é que eu não posso brincar de submarino também, ué?" "Porque você não tem periscópio." Uma garota de 15 anos comenta com a sua mãe sobre o seu primeiro namoradinho. "Sabe, o Francisquinho é um gatinho, mamãe. Carinhoso, gentil, bonito, musculoso, inteligente. Tem tudo que uma garota procura em um menino. Mas ele só tem um defeito." "Qual, minha filha?" "Ele é muito atrevido, mãe. A senhora imagina que logo na primeira vez que nós saímos, ele me pediu um beijo." "No duro, filha." "Não, né, mãe? Na boca." Havia um boteco em São Paulo com um espelho muito especial e grande no banheiro das mulheres. Se alguma mulher que tivesse em frente a ele falasse a verdade, seu desejo seria realizado. Mas se alguma mentisse, sumiria para sempre, num simples passe de mágica. Uma ruiva não muito bonita entrou no banheiro, parou em frente do espelho, olhou e disse: "Estive pensando. Acho que sou a mulher mais bonita desta cidade." Puf! E ela desapareceu. Uma morena, até que bonita, entra no banheiro, chegou na frente do espelho e falou: "Eu andei pensando. Acho que sou a mulher mais sexy desta cidade." Puf! Também desapareceu. Então entrou a Zumira, uma loira bem gata, que para na frente do espelho e diz: "Eu andei pensando." Puf! Desapareceu.
Descuidada do regime, Dona Isaura ficou entalada no vaso sanitário do seu apartamento. Seu Raimundo, o marido, tenta tirá-la, mas não consegue de jeito nenhum. Ela se afoba e grita: "Não perde tempo não, Raimundo, e pede ajuda para o zelador." Raimundo então chama o zelador pelo interfone. E enquanto ele estava subindo, decide tapar o sexo da esposa com o primeiro objeto que vê pela frente, que era o capacete do seu filho motoqueiro. O zelador chega, analisa a situação e, com ar de entendido, fala: "Olha, seu Raimundo, eu acho que a Dona Isaura a gente consegue salvar. Agora, o motoqueiro já era."